Aqui ao Brasil, Arthur Lira passou a manhã de segunda-feira na capital paulista em evento promovido pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. A repórter Camila Yunes acompanhou. Em evento da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não disse se já conversou com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi questionado sobre diálogos e encontros com o petista, mas não respondeu à pergunta. No evento, o presidente da Câmara comentou sobre a PEC da transição. Afirmou que ela está posta no que classificou como anteprojeto, mas que é precipitado falar sobre o mérito da proposta. A PEC ela está posta num anteprojeto que deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. No painel político, a mesa de debates também contou com a presença dos deputados Efraim Filho e Domingos Sávio, além do presidente da ABAD, Leonardo Miguel Severini. Durante a conversa, Lira reiterou que o Congresso vai manter a coerência. E o que não vai faltar é coerência, seja de um lado ou seja de outro. Nós apanhamos muito de uma parte considerável da imprensa quando nós discutimos no Congresso Nacional o aumento dos R$200 no auxílio emergencial, na Renda Brasil, seja o nome que tenha sido dado. E isso se mostrou evidentemente necessário pelo momento em que os mais vulneráveis passavam pelo Brasil. Arthur Lira também defendeu a discussão sobre a legalização do lobby no país. É importante que a sociedade, as categorias, os setores, além de se fazerem presentes diariamente na Câmara, porque por lá quase tudo começa, tenham a altivez de se sentir representados, a força de ter uma voz lá presente defendendo o setor, além dos parlamentares que por acaso se identificam, mas que o processo legislativo neste próximo mandato, nesta próxima legislatura, funcione ainda mais com mais transparência e aperfeiçoamento. No diálogo, o presidente da Câmara também comentou a estrutura política do Brasil, destacando que o número de partidos tem diminuído nos últimos anos e que deve afunilar ainda mais. Lira acredita que com essa redução, as posições ideológicas das legendas ficarão mais claras, inclusive para o eleitor, que, segundo o Lira, deposita um voto personificado e não de acordo com ideias de uma sigla. Ele também falou sobre a discussão de uma mudança na estrutura política do país. Nós tínhamos 28 partidos capacitados para atuar no Congresso Nacional, hoje 13, e eu não tenho dúvidas que esse modelo permanecerá, e em 26, 7 ou 8. E aí ficarão claras as posições dos partidos, alguns de esquerda, alguns de direita, alguns de centro, e o eleitor vai se identificar com muito mais clareza partidariamente, porque hoje o voto no Brasil é personalizado na pessoa física, ainda na sua grande maioria. Para Arthur Lira, um dos trabalhos do Congresso nos próximos meses será acalmar os ânimos no país. Mais análises aqui no Jornal da Manhã. Coronel Tadeu Lira desabafando sobre o curto espaço de tempo para se discutir uma PEC da transição, ainda praticamente sem nenhuma definição. Ele tem razão em fazer essa reclamação? A aprovação rápida de uma proposta desse calibre preocupa? Preocupa. O Arthur, ele está fazendo o papel de mediador. É o presidente atual da Câmara dos Deputados e, obviamente, candidatíssimo à reeleição. Então, ele tem que fazer o seu papel de mediador até para pavimentar a sua reeleição ao posto que ocupa nesse momento. Em relação à PEC, são poucas semanas mesmo. Eu acredito que nós só temos 5 semanas até o final do ano, 3 dias úteis, então teríamos aí pouco tempo para aprovar uma PEC de extrema importância. Mas o jogo político é algo que muda como se fosse uma nuvem no céu. Eu tenho certeza absoluta que aos poucos os convencimentos vão aparecer. E, obviamente, isso significa negociação de emendas parlamentares. Acreditem, isso vai acontecer e eu não duvido que essa PEC será aprovada justamente por conta da bandeja de ofertas que será oferecida a deputados e senadores.
Ô, Schelp, a declaração do presidente da Câmara dizendo que emenda de relator é o Congresso que trata e não o governo eleito, como é que fica isso? Porque o governo tem interesse também, né? Exatamente. Eu concordo com a análise que o deputado Coronel Tadeu fez em relação a isso, sobre essa bandeja de ofertas de emendas que estão sendo colocadas na mesa certamente para aprovação dessa PEC. A gente precisa lembrar também que essa corrida contra o tempo ocorreria mesmo que o vitorioso nas urnas tivesse sido o presidente Jair Bolsonaro, já que ele também havia prometido a continuidade do Auxílio Brasil com o valor de R$600 e o orçamento só prevê os 400 a partir do ano que vem. Então teria que ser discutida também uma PEC, uma extensão desse valor a partir do ano que vem, e essa discussão estaria acontecendo de qualquer forma. Mas é outra situação, é um governo eleito, não é o governo que está em exercício, fazendo uma negociação para o futuro e colocando nessa bandeja, entre outras coisas, o próprio apoio, a possibilidade de apoio a Arthur Lira para a reeleição como presidente da Câmara no ano que vem.